Bem-vindo a Metabolismo TV, a sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo e saúde. As proteínas e as gorduras dão mais forças. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e hoje quero falar-lhe por que razão as proteínas e as gorduras dão mais força. Muitos de nós queremos fazer mais exercício, queremos o dia em que a nossa energia durar mais tempo, que nós cansemos-nos menos, porque precisamos de compreender que a comida é combustível. E se alguém procurará força, poderá procurar força, duração. De energia, deve procurar poder e que encontrará muito mais em proteínas e gorduras do que nos hidratos de carbono. Mas também deve ser feito um alerta sobre que... Vou até ao quadro negro por um momento. Olha, ao longo dos anos a trabalhar com o metabolismo, percebi que muitas pessoas, a grande maioria, pessoas com excesso de peso, que têm problemas de excesso de peso, problemas com obesidade, excesso de peso, porque o problema que teve principalmente é que houve um consumo excessivo de hidratos de carbono, mas não é um hidrato qualquer. São hidratos de carbono refinado. Por exemplo, existem hidratos de carbono que eu chamo-lhes hidratos de carbono naturais. Aqueles são muito bons. Estou a falar de vegetais, saladas, são hidratos de carbono que são no seu estado natural. O homem, o ser humano, ele ainda não os moeu, não os poliu, não os escaldou-os, não os refrigerou, não os filtrou, não fez com que todos eles desaparecessem, nem todos, os ADOS. Então são hidratos de carbono que se encontram no seu estado natural. Existe o folha, tem amido, tem tubérculo que cresce no subsolo como a batata doce, como batatas e assim por diante. Esses hidratos de carbono, quando ainda não foram processados ou cozidos ou algo do gênero, são no seu estado natural, mas principalmente vegetais e saladas são o melhor que existe. Agora, há o outro grupo de hidratos de carbono que nos envolve a todos em problemas e com obesidade, são hidratos de carbono. Aqui o açúcar refinado e o trigo caíram. É daí que vem a pizza, o pão e as bolachas. E outros. Arroz, milho, que tem processado para fazer tortilhas, milho, eles atiram isso para tudo agora, para fazer xarope de milho rico em frutose. Estes hidratos de carbono refinados são os que causam principalmente obesidade. Mas produzem obesidade porque vimos que produzem excesso de glicose e excesso de glicose quando combina-se com a insulina porque é chamada de gordura. Então, para produzir gordura solene, precisa glicose e insulina. Ora, esta tem sido o maior problema da obesidade, excesso de hidratos de carbono refinados deste lado. Agora, se uma pessoa quer energia e quer mais, força para que o combustível dure mais o que está a comer, então teria de consumir mais proteína e mais gordura e um pouco menos de hidratos de carbono. Por quê? Carboidratos. Como tal, são compostos por carbono e hidrogênio e oxigênio. Carbo de carbono, hidrato. Como a água, porque se reunir oxigênio com dois pequenos átomos de hidrogênio, você tem água, que é H2O, porque o hidrato de o que ele tem é carbono, hidrogênio e oxigênio. Este hidrogênio e oxigênio são retirados da água, porque é carbono com água, é isso. É um hidrato de carbono, carbono com água, então que possui carbono, hidrogênio e oxigênio. Ora, as gorduras são muito mais complexas e tem mais energia. Note-se que o carbono, o que se vê aqui é o peso atômico é a quantidade de energia concentrada. Tem um componente, o componente hidrogênio é o mais leve de todos. E se for na tabela periódica, verá que a maioria... O hidrogênio é leve e pesa 1. É o mais leve de todos. É o gás mais leve de tudo, hidrogênio. Em breve, carbono com 6 átomos. Uma energia concentrada. O hidrato de carbono, ele tem carbono, tem 6 átomos. E tem 1. O azoto é o próximo que pesa mais e pesa 7. O oxigênio pesa 8. Então o hidrato de carbono tem carbono que pesa 6. O hidrogênio pesa 1 cada. E o oxigênio que pesa 8, e junta-se tudo isso e cria-se um hidrato de carbono. Ora, a gordura e a proteína também têm mais azoto que pesa mais oxigênio. E acima de tudo tem mais enxofre. O enxofre é mais pesado,
de todos estes elementos. Então, a energia concentrada no enxofre é muito mais do que isso em hidrogênio, no carbono, em azoto, e é 2 vezes maior que o oxigênio. É por isso que quando se coma algo gorduroso, a gordura dá muita energia, a forma principal que o corpo humano tem. Poupar energia para o futuro é gordura. É por isso que se ganha peso, porque a forma que a natureza tem de acumular gordura, pois o futuro é gordo e gordo é gordo, porque tem enxofre. Reservas e concentrados de enxofre, muita energia. Segue-me? Então, basicamente, quanto maior for o peso atômico de os compostos, mais energia haverá neles, certo? Note-se que uma bomba atômica fazem-no com urânio ou plutônio. Urânio em peso atômico pesa 92, é por isso para o urânio se disparar um eletrão ou algo assim nele. Explode e leva um pouco de urânio junto. Pode destruir uma cidade inteira. Plutônio, ainda mais concentrado. Então, urânio e usam o plutônio para fazer bombas atômicas. Por quê? Porque é energia concentrada. Assim, em vez de 16 acumula 94, em vez de 16 acumula 92. O que acontece? Quanto maior for o peso atômico que o compõe, alimento, porque quanto mais energia traz, mais energia contém e melhor combustível vai para ser. Agora, o que acontece? A grande maioria da população, se começarem a comer mais gordura e mais proteína e menos hidratos de refinado, poderia ter mais energia. Energia. Não há dúvidas de que estão a ir para ter mais energia, mas tudo tem um limite. Se tem um sistema nervoso animado, pode aumentar a gordura e proteína alguma coisa, mas não pode aumentá-la excessivamente, porque se aumentar excessivamente, a gordura e a proteína também excitam mais sistema nervoso forte e ele vai quebrar. Você segue-me? É por isso que quando encontro alguém, pessoa que abusa, que tem o sistema nervoso excitado e abusa das gorduras e proteínas, sente que pode ficar doente. Portanto, é basicamente uma questão de equilíbrio. Procurando como pode reduzir os hidratos de carbono, refinado, aumentar as gorduras boas, que sejam de boa qualidade, azeite, óleo de coco, aumenta as proteínas boas. Estou a falar de peixe, frango, se for para comer. Carne vermelha e tem um sistema nervoso animado, deve evitá-lo, mas se for passivo, pode usá-lo, mas deve usar aquele que come erva, não do tipo que só lhe dão, aquele milho. Então, basicamente, aumentando gordura e proteína, aumentas a energia, mas não se pode ir além de um ponto de ruptura, porque depois ele vai ter problemas com o sistema nervoso, que é aquele que controla o corpo. Portanto, basicamente, ele quer mais energia, quer mais poder, tende a aumentar a sua gordura e proteína, diminuindo-as. Hidratos de carbono refinados, e recomendo que você aumente estes aqui, os hidratos de carbono naturais, legumes e saladas, e pode ter mais energia, faça com que o dia dure mais tempo. Isto é ficar menos cansado para poder fazer mais exercício, mas com melhor saúde. E eu digo-te que, porque a verdade triunfa sempre.